Crise em uma das maiores instituições financeiras do mundo. A Ucrânia ataca a Crimeia e a gente está vendo a crise energética lá na Europa atrapalhando a questão da produção. Esses são os temas que a gente vai abordar no Análise do Mercado de hoje e são temas muito extensos. Então eu aconselho que você fique até o final do vídeo para ter acesso a todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui. Como sempre, nas análises semanais do domingo, eu faço primeiro uma introdução fundamentalista e depois a gente passa para a parte de análise gráfica, análise técnica, para ver como a gente pode se beneficiar das movimentações dos preços. E antes de seguir com o conteúdo, queria fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, para se inscrever aqui no canal e maceta esse like, véio. Curte esse vídeo para a gente entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, né? Particularmente eu estou muito feliz com o crescimento do canal, ressaltando que a gente tem a meta de chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano para a gente formar uma comunidade massa aqui no YouTube. E eu estou vendo várias pessoas vendo o vídeo e se inscrevendo e eu me sinto cada vez mais motivado a produzir conteúdo de alto nível aqui para vocês, né? Mas enfim, vamos dar um início a essa análise do mercado semanal falando sobre a questão do Credit Suisse, né? Que é um banco que está com seus números parecidos com os números do Lehman Brothers que desencadeou na crise lá do mercado lá em 2018, né? As pessoas que são novas no mercado às vezes, pô, não entendem tanto como é que foi isso, mas foi uma crise imensa no mercado e eu vim trazer isso para vocês aqui hoje. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Outra são notícia que está no Infomoney para a gente ter uma noção melhor, que fala o Credit Suisse que está acontecendo com os bancos e quais são os riscos da crise para o mercado. O temor de parte do mercado é que a instituição não consiga melhorar a sua posição de capital, mesmo com a venda dos seus ativos. Seguindo aqui, desde a última sexta-feira, no dia 30, cresceram os burburinhos de que o Credit Suisse, segundo o maior banco da Suíça e um dos maiores do mundo, pode vir a não conseguir arcar com seus compromissos financeiros. O nome da instituição desde então está no foco do noticiário econômico e também nas discussões das redes sociais. Ao mesmo tempo, os executivos do banco vêm tentando acalmar o mercado, acionistas e clientes, defendendo que as suas posições de liquidez de capital da instituição estão saudáveis. Vamos lá, primeiro ponto sobre isso aqui, que é sobre essa questão do mercado. Tipo assim, para o Crédito Suíço quebrar e para qualquer banco quebrar, os números eles não precisam estar ruins de fato, né? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, por mais que os números estejam ruins no Credit Suisse, disso a gente sabe, depois eu vou entrar aqui na questão do Credit Default Swap, que é o CDS lá, mas é o seguinte, tá saindo muita notícia sobre o Credit Suisse. Vários economistas já prevendo a quebra do Credit Suisse, que é uma coisa que de fato pode acontecer. Mas o fato de várias pessoas estarem falando sobre isso, vários economistas estarem falando sobre isso, isso causa um caos coletivo no mercado, tá ligado? E esse caos coletivo faz com que essa previsão dos economistas se concretize, tá ligado? Não pelos fatos, obviamente os fatos têm total relevância, mas é meio que o hype, tá ligado? Imagina um acionista do Credit Suisse. Imagina os clientes do Credit Suisse, acorda de manhã, vê lá o Wall Street Journal ou qualquer outra coisa e, pô, Credit Suisse tá quebrando. Oh, tá quebrando? Vou tirar o meu dinheiro de lá. Tá ligado? Isso causa uma fuga de liquidez lá dentro do banco do Credit Suisse. E por isso a gente vê os CEOs e os próprios donos do banco falando que não, gente, não é assim, para manter essa calma no mercado, porque eles sabem que se instaurar esse caos de fato coletivo como está se instaurando, as pessoas vão começar a sacar o seu dinheiro do Credit Suisse, vão começar a vender as suas ações de Credit Suisse e assim o banco acelera o seu derretimento no mercado, né? E obviamente, assim, pessoal, esse vídeo aqui eu tô falando sobre o Credit Suisse, mas de nenhuma forma eu torço para que isso aconteça, tá? Uma quebra dos maiores bancos do mundo poderia desencadear várias outras quedas em outros bancos do mercado e a gente poderia sim ver uma crise igual a de 2018 ou pior do que a de 2018. Particularmente, eu, um leigo no mercado, acredito que possa ser pior do que 2018. Por quê? 2018 não, de 2008. Por quê? Porque hoje os níveis estão muito alavancados, mais do que 2008. A gente está vendo uma alavancagem enorme em todos os mercados, está todo mundo alavancado, e quando essas pessoas podem ser pegas aí na contramão, a gente pode ver um derretimento coletivo muito mais acentuado que 2018. E ninguém deseja isso, a gente quer a prosperidade do planeta, a gente quer a prosperidade dos mercados, mas infelizmente os números não estão tão bons. E aqui para a gente seguir com a notícia do Credit Suisse, né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, isso aqui eu falei.
Isso não impediu, no entanto, o Credit Default Swap, CDS, que é um derivativo financeiro que indica o risco de crédito da instituição financeira. Para despertar para seus maiores níveis da história, o CDS na última sexta-feira indicava que o mercado enxergava a possibilidade de default, ou seja, inadimplência dentro do Credit Suisse, nos próximos 5 anos em 21,1%. Aqui está um lance da XP, mas eu queria falar sobre esse crédito de inadimplência. O que é esse lance, né, velho? Crédito de inadimplência é basicamente quando a instituição bancária, o Crédito Suíço, ele faz o seguinte: ele empresta dinheiro para investidores ou para pessoas que querem comprar uma casa, pessoas que querem comprar alguma coisa. Isso é o crédito, ele fornece o crédito. Só que existe uma coisa que acontece quando a pessoa não paga esse crédito, que é a questão dessa taxa de inadimplência, a taxa de pessoas que pegam crédito e não conseguem arcar com as despesas depois. E a gente está vendo que essa questão da inadimplência está podendo chegar a 21,1%, que é uma inadimplência considerada muito alta e de números parecidos, inclusive, com o de 2008, lá do Lehman Brothers, né? Mas seguindo, o Banco Suíço sofre as consequências de duas grandes crises: o colapso na empresa financeira britânica Green Shield e no fundo multimercado norte-americano, a Shields, que combinados custaram bilhões de dólares e levaram a uma mudança na administração, explica Jane Lee, Rafael Nobre e Pietra Guerra da XP Investimentos. A primeira crise, a falência do Grand Seal, a instituição financeira britânica que emprestava dinheiro para as outras empresas pagarem seus fornecedores, que na sequência empacotava as dívidas e títulos financeiros, fazia securitização para revender aquilo lá aos investidores. Em certo momento, no entanto, o modelo de negócio passou a gerar desconfiança em março de 2021 e a companhia declarou falência, levando junto consigo cerca de 10 bilhões de dólares de clientes do Crédito Suíço. E esse segundo escândalo, ele veio na sequência e envolveu, como já mencionado, o Family Office, a Shields Capital, de Bill Wang, não sei falar esse nome, investidor sul-coreano baseado em Nova York, que administrava mais de 10 bilhões e convenceu os bancos no ingresso suíço a fornecerem 30 bilhões, blá 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 blá. Esse blá 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 que está escrito aqui é o que eu tinha comentado com vocês, ou seja, instituições parceiras do Crédito Suíço pegavam esse crédito, né? Por exemplo, aqui a gente vê o escritório desse Heng aí, que administrava 10 bilhões de dólares e tinha pegado um crédito suíço de 30 bilhões de dólares. O que acontece? Quando esses bancos eles começam a fornecer crédito, começa a entrar a taxa de inadimplência muito maiores, inclusive, do que aqui está entrando agora no crédito suíço, isso traz o reflexo para o mercado dentro do crédito suíço. A inadimplência dessas empresas começa a causar inadimplência no próprio crédito suíço, né? E essa taxa começa a ficar totalmente insustentável. Mas esse vídeo aqui não é com o intuito de vender o caso, é só para a gente entender esse cenário, ver se de fato os números estão acentuados e de fato estão. Ninguém torce por uma quebra do Lehman, do Credit Suisse, assim como ninguém torcia pela queda do Lehman Brothers. Mas a gente tem que se preparar para esse cenário para que o nosso dinheiro não seja afetado ou possivelmente pegar boas posições de venda, de short ou de possíveis compras também, dependendo da situação macroeconômica. Mas enfim, terminando, para a gente já entender essa parte aqui do Crédito Suíço, o que é que está acontecendo nesse Banco da Suíça, a gente vai começar agora a falar da crise que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, porque a gente teve um ataque da Ucrânia à península da Crimeia. Né? Para vocês entenderem como isso é tenso, eu acho que isso é um dos piores escaladas que a gente está vendo durante esse período de guerra, porque foi de fato uma perda significativa para a Rússia por parte da Ucrânia. A Ucrânia atacando diretamente um território russo, tá ligado? Diretamente território russo. E eu tô falando, a Ucrânia atacando diretamente, retiro o que eu falo, porque eu não vou afirmar nada aqui, né? Tô afirmando nada aqui, tá ligado? Tô afirmando nada aqui, mas vamos lá, de novo. Supostamente a Ucrânia, agora melhorou, né? Supostamente a Ucrânia teria atacado um território russo, né? Isso que aconteceu supostamente, né? Foi lá um caminhão-bomba e explodiu uma ponte na Crimeia, galerinha. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Acho que a minha imagem tá travando um pouco, né? Mas enfim. Vamos lá aqui. Ponte da Crimeia. O Putin tá acusando a Ucrânia de terrorismo.
É. Isso é muito engraçado de se pensar. O cara invadiu, enfim, não vou nem entrar nesse ponto. Mas ó aqui, ó. Aqui a gente tem um vídeo, vou passar cortando aqui pra não tomar um strike, mas ó isso aqui, ó isso aqui, ó isso aqui. Meus queridos, explodiu a ponte da Península da Crimeia, né? E tem alguns pontos interessantes para a gente começar sobre isso. De novo, como eu tinha falado para vocês, isso é um ponto de escalada na guerra de Rússia e da Ucrânia muito acentuado. Tá travando muito minha imagem. Mas enfim, é uma escalada muito acentuada porque a gente tá vendo uma das primeiros ataques diretamente ligados à Rússia. E a gente já tinha visto o Putin fazendo ameaças nucleares à Ucrânia caso ela devesse interferir diretamente no seu território. E é isso que a gente está vendo, tá ligado? É isso que a gente está começando a ver agora. E ele está acusando a Ucrânia de terrorismo. Se eu não me engano, foi um carro-bomba que foi lá, né? Mas o Putin, obviamente, acusa a Ucrânia. O que é que acontece nessa ponta da Crimeia? Primeiro, o fato que eu tinha comentado com vocês: isso é um território russo. Tá? Agora a Crimeia, a Rússia tomou, então é um território russo. Então a Ucrânia está atacando, supostamente, diretamente o território russo. Só que esse território, essa ponte da Crimeia, pelo que eu entendi também, era justamente um local estratégico e logístico para a Rússia. Por quê? Porque a Rússia, ela passava a seus suprimentos militares justamente por essa ponte, que era a ponte que ligava a Rússia à Crimeia. Então a Ucrânia atacando essa parte da Rússia, primeiro, ela causa uma quebra nesse esquema de logística da Rússia, de levar o fornecimento de armas para dentro da Ucrânia, mas também ela começa a dar mais aberturas para o Putin fazer ataques maiores, né? A gente fala sobre a guerra nuclear, inclusive eu tinha falado aqui um vídeo de análise de mercado específico sobre isso, sobre essa questão nuclear. A gente pode ver de fato uma escalada nuclear na Ucrânia. Eu não descartaria essa hipótese, né? Só que em pequenas escalas inicialmente. Eu acredito muito nisso, que em pequenas escalas, bombas mais táticas e equipamentos nucleares mais táticos, que seria meio que dando um recado pro pessoal, né? Mas enfim, essa escalada na Rússia e na Ucrânia, ela atrapalha sobretudo outra questão que eu tinha falado com vocês, que era o fornecimento de energia lá para a União Europeia. Então, quanto mais esse conflito se estende, mais a gente vai ter essa crise se intensificando lá na União Europeia com relação ao que se diz de energia. E falando sobre esse ponto, agora a gente vai entrar em outro tema que eu trouxe aqui para vocês, que é essa questão da energia. A crise energética na Europa enfraquece a indústria e alerta para recessão e pode rachar esse apoio da Europa à Ucrânia, né? Primeiro, sobre recessão. Vamos começar a falar sobre recessão. Uma recessão global é iminente, né? Isso é um fato. Tipo assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já está numa recessão técnica, porque uma recessão técnica nos Estados Unidos ela é considerada quando a gente tem 3 trimestres do PIB que veio abaixo do esperado, com desvalorização. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Uma recessão oficial é uma agência norte-americana, que eu não me lembro qual é, anunciando isso, dizendo, ó, agora de fato, os Estados Unidos ele está em recessão. Mas para que a gente tenha uma recessão nos Estados Unidos, é preciso que primeiro a gente tenha uma recessão na Europa. Não é uma condicionante, mas assim, pelo cenário, já que os Estados Unidos é o dono da moeda do mundo todo e os Estados Unidos comanda, por exemplo, isso eu falo do Banco Central, né? O Banco Central dos Estados Unidos ele comanda a taxa dos juros mundial. Então ele também comanda a taxa de juros lá na União Europeia. Se ele aumenta a taxa de juros, o Banco Central Europeu também é obrigado a aumentar a taxa de juros. Então, possivelmente, e graças a esse agravante da crise energética, a gente vai ver uma recessão primeiro na Europa, a gente pode ver primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, né? E eu acredito que isso possa acontecer agora, não tipo agora, mas tipo, sei lá, dezembro desse ano na Europa, 2023, Europa e os Estados Unidos, né? Eu acredito fortemente que em 2023 a gente possa ter de fato essa recessão nos Estados Unidos. E recessão basicamente é esse desacelero do crescimento e desenvolvimento econômico de um país, né? E um dos fatores que é um ponto bem importante se destacar para o desenvolvimento econômico e industrial de um país é a questão de energia. As indústrias utilizam energia, tá ligado? O mundo inteiro utiliza energia e as indústrias principalmente para fornecerem seus produtos, os seus serviços, construírem, etc. Tudo isso demanda muita energia.
E essa crise que está acontecendo agora na União Europeia é uma crise energética por parte, novamente, da oferta de energia. Isso eu tinha comentado para vocês no vídeo de análise do mercado sobre essa crise energética. A gente está vendo um choque na oferta de energia, que foi o corte da oferta pelo Putin, pela Rússia, o fornecimento de gás natural para a União Europeia. O que é que acontece? A demanda, tá ligado? A demanda, os consumidores, as pessoas que consomem energia, elas ainda querem consumir energia, elas precisam consumir energia para desenvolver o país. E já que a demanda foi cortada por energia, a gente vai ver essa desaceleração da produção dentro do ambiente europeu, tá? Então é por esses motivos que eu acredito que a gente vai ver primeiro uma recessão na Europa e depois uma recessão nos Estados Unidos e possivelmente Brasil também, dependendo de como fique no cenário geopolítico global, né? Mas agora que a gente já comentou sobre essas questões fundamentalistas, acho que deu para entender, né, sobre a questão da crise do Credit Suisse, sobre a questão da Rússia, que foi o ataque da Ucrânia à Península da Crimeia, a ponte da Península da Crimeia, e agora também sobre essa crise de energia na Europa, que vai desacelerar o crescimento econômico europeu, chegando até num ponto de recessão dentro do ambiente europeu. Agora a gente vai entrar naquela análise gráfica dos ativos, tanto Forex quanto cripto, para a gente ter uma noção de movimentação de preço, para mostrar também algumas análises que eu fiz na semana passada e posições que eu abri durante esse período também dentro do mercado, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com... Cadê? Deixa eu só abrir aqui para vocês, tá? Vamos lá. Aqui tá o Bitcoin aberto, mas eu vou botar no EURUSD para a gente começar a especular nessa crise energética que tá tendo na Europa, né, galerinha? Vamos lá. EURUSD. Aqui estão as duas vendas que eu tinha feito, né? Eu tinha marcado com vocês essa região de venda aqui na análise semanal passada. Por quê? Por quê? Porque eu acredito ainda na queda do euro, velho. Eu tinha falado isso. Todas essas questões, crise energética, recessão se aproximando lá no ambiente europeu, muito provavelmente a gente vai ver desvalorização do euro, como a gente já viu em todo esse período desse canal que o euro tá aqui, né? Olha isso aqui, um canal lindo de baixa. Deixa eu só colocar no gráfico atual para ficar menorzinho. Aí, olha isso aqui. Ele está seguindo esse fluxo de formação de estrutura de baixas há muito tempo, o euro. E agora eu não acredito que vá ser diferente. Eu acredito na continuação dessa tendência de baixa. Por isso eu estava vendo vendas no euro desde o mês passado, né, que eu tinha falado para vocês. Mas enfim, abrir essa posição justamente na região de 50% aqui de Fibonacci, que é uma métrica de preço. Quem não sabe utilizar, tem vídeo aqui no canal explicando. Então se inscreve no canal e vai lá ver o vídeo para aprender como utilizar essa estratégia. Mas enfim, o que é que eu estou esperando aqui no EURUSD? Para esse momento, eu já estou posicionado, não vou fazer muita coisa, mas o que é que eu espero? Agora, o EURUSD, ele está nessa região aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para você. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Está numa base de preço dessa estrutura anterior. Eu espero que essa base de preço aqui, ela seja rompida, tá? Rompendo, tipo, só uma agulhadinha aqui, ó, fazendo um movimento mais ou menos nesse sentido aqui, ó, rompeu, eu vou colocar o meu stop, que não está no 0 a 0 ainda agora, no 0 a 0, tá? E depois que eu colocar esse meu stop no 0 a 0, eu vou especular que o próximo ponto de alvo aqui para o euro que eu tô particularmente é essa região aqui, dessa outra estrutura embaixo, que aqui seria uma base de preço muito importante, que caso o euro ele venha romper de fato essa base de preço aqui, a gente pode ver um movimento de correção que provavelmente pode dar outra oportunidade de abrir vendas, tá ligado? Formando um topo nessa região, possibilitando que a gente abra uma operação esperando a desvalorização do ativo até chegar no meu take oficial, que é esse take aqui no 0,91385, tá? Então esse é o meu último alvo aqui para o EURUSD. Depois que ele chegar nesse alvo, eu vou esperar mais acumulação no preço do ativo para entender se eu posso pegar até um repique, né? Como esses repiques que a gente teve aqui no euro anteriormente, por exemplo. A gente está numa tendência de baixa, mas a gente tem possíveis repiques, por exemplo. Aqui foi um repique, ó. Um repique de quantos pips? De quase 500 pips. Olha esse repique. Outro repique aqui de quantos pips? Ó, quase 500 pips de novo. Aqui também, depois que eu tinha pegado esse take lindo aqui, ele fez outra movimentação de alta, pegou quantos? 500 pips. Então, a gente tem impossíveis 500 pips em potencial depois que ela vier atingir essa região aqui. Eu espero um movimento de acumulação nessa região
para voltar aqui em cima e depois rasgar aqui para baixo. E depois que isso acontecer, eu vou esperar uma acumulação do preço do ativo para ver se eu consigo abrir novas posições. Para vocês que ainda não têm posições abertas em euro, o que é que eu faria se eu não tivesse posições abertas em euro? Eu esperaria a formação de um fundo, tá ligado? Desse fundo aqui, possivelmente. Depois que tivesse formado um fundo, eu ia puxar o meu Fibonacci para ver a região de 50%. Se fosse mais ou menos nessa região aqui, eu começaria a pensar em abrir vendas. Tá, então é isso que eu enxergo para o euro nessa semana. Obviamente, aqui eu estou no gráfico de 4 horas, então é o gráfico mais demorado. A gente pode ver em tempos menores, como no 15 minutos, e a gente vê aqui no 15 minutos que a gente está na estrutura de fato de baixa. Então não tem muita coisa que eu posso fazer a mais aqui no euro do que eu já fiz, que foi ter aberto as minhas vendas, certo? Agora vamos para outro ativo que é o GBP USD, que eu queria mostrar para vocês que eu tomei um stop, né? A galera que fala, não tome stop, os caras operam, não tome stop. Não, eu tomo stop sim, tá aqui a prova do stop, né? A questão sobre o stop é como eu falo para vocês, tem um vídeo aqui no meu canal que é sobre gerenciamento de risco e eu mostro como é que eu gerencio o meu risco, né? Então, a questão do stop não é você acertar mais vezes do que você erra. É quando você tá certo, você ganha muito, quando você erra, você perde pouco. Isso é a mágica do trade, tá ligado? Não tem muito segredo. Quando você erra, você perde pouco e quando você ganha muito. Então vocês viram, por exemplo, operações passadas minha do euro dando 5 vezes o tamanho do meu risco. Ou seja, se eu tivesse arriscado $10 na posição, eu teria 50. E agora, quando eu perdi 1% do valor que eu arrisquei. Tá ligado? Do meu capital operacional, no caso. Que isso eu explico no vídeo de gerenciamento de risco, né? Mas a questão é, quando eu ganho 5 vezes mais, 6 vezes mais do que eu arrisco. E quando eu só perco uma vez isso, praticamente. É assim que se gerencia risco, galerinha. Pra quem não sabe, aprende aí agora. Mas enfim, aqui eu tomei o stop no GBP-USD. Mas eu ainda tô confiante nessa venda no GBP-USD. Por quê? Porque se eu acredito numa... E isso é uma coisa minha, né? Eu tô acreditando numa valorização do ativo DXY, que é o índice do dólar americano. Se eu acredito numa valorização no dólar no cenário internacional, eu começo a acreditar que todos os ativos que são correlacionados com o dólar, eles podem ter uma desvalorização. Tá? Então é isso que eu especulo, uma desvalorização em todos os ativos que são correlacionados com o dólar. Isso pode acontecer, pode não acontecer, mas caso mude o cenário, eu mudo a minha visão para me posicionar de outra forma dentro do mercado. Mas aqui no GBP-USD, a gente tá vendo que ele não respeitou a linha de 50% de Fibonacci, ainda tinha aberto uma posição de venda, né? Cadê? Vamos lá. Aqui, onde eu tinha aberto uma posição de venda no GBP-USD. Porém, eu espero agora uma acumulação ainda maior aqui do mercado, nessa região de 50%, mais ou menos nesse sentido aqui, e amanhã eu vou começar a procurar possíveis regiões de base de preço para ver se vale a pena também abrir vendas no GBP-USD, né? Então a gente pode ver uma acumulação para abrir vendas no GBP-USD, possivelmente para alcançar essa região de fundo aqui, ó, essa região dos 103.934. Tá? A gente pode ver isso de fato acontecendo. Caso não, eu vou ficar observando esse ponto de estrutura aqui do GBP-USD dos 1,15 mais ou menos, né? Caso esse ponto do GBP-USD aqui de cima ele venha a ser rompido, eu vou começar a buscar possíveis bases de preço para abrir posições de compra, né? Então aqui eu queria deixar bem claro que eu opero seguindo o mercado, né? Eu não sigo tanto o meu viés e a minha convicção de que vai desvalorizar agora, meu Deus, tenho que vender. Não. Se o mercado estiver me mostrando que existe uma possibilidade de compra de um ativo e eu estava enxergando vendas anteriormente, eu mudo o cenário, tá ligado? Eu não tenho que ficar preso a uma tendência específica do mercado. Eu analiso o que o mercado me mostra e me posiciono para poder surfar essas possíveis valorizações ou desvalorizações dos ativos. Isso é muito simples. Enfim, aqui a gente pode ver esse movimento, então eu espero que, caso a gente tenha um modelo de acumulação, eu vou buscar inicialmente vendas, mas caso essa região seja rompida, eu vou começar a buscar compras no GBP-USD. Tá, então vamos lá. Outro ativo, depois do GBP-USD, vamos ver o ouro. Vamos ver o ourinho, como é que tá a situação do ouro. Aqui, ó. O ouro, eu tinha feito uma análise justamente muito parecida com a do Euro-USD, né? Então eu tinha posicionado na região de 50% de Fibonacci, esperando a desvalorização do ativo Euro-USD, e eu já fiz essa venda também, tá? Já fiz essa venda também. E outra, disclaimer, aqui no ouro, nessa semana eu também levei um stop no ouro, tá? Eu tinha feito essa venda, se eu não me engano, foi nessa região aqui. Eu não vou lembrar agora, eu tenho que pegar meu celular que tá gravando, mas enfim.
Eu fiz outra venda no euro e levei o stop, que deu esse bom aqui e eu fui stopado. E depois eu abri outra venda, tá ligado? Seguindo a mesma linha, ou seja, eu levo alguns stops também, galera. Todo mundo que opera leva stop, tá ligado? Essa é a mágica. Eu não acho ruim levar stop, não. Também não acho bom, mas eu entendo que faz parte do mercado, tá? Então, aqui eu já me posicionei novamente no ouro vendido, né? Esperando também essa desvalorização até a região dos 1.497, 500 e pouco, tá ligado? Então, esperando a desvalorização do ouro até essa região. O preço do ouro aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou esperar ele chegar nessa região aqui, ó, de base de preço, que seria um ponto de estrutura interessante. A partir do momento que o ouro ele viesse desvalorizando e chegar nessa região aqui, eu vou travar o meu stop nessa operação de 0 a 0, ou seja, eu não perco mais nada, tá? Porque eu acredito que possa sim ter a formação na base de preço para mandar o preço do ouro para cima. E caso isso aconteça, eu sou estopado no 0 a 0 e não perco mais nada nessa posição. Mas eu fico posicionado ainda para uma desvalorização no preço do ativo ouro USD, tá? Então eu espero que aconteça isso aqui, ó. Um movimentinho de valorização, depois quebra de estrutura, rompendo pontos de estrutura anterior e siga a tendência do mercado do ouro, que também está de baixa. Cadê? Deixa eu só apagar aqui. Ó, isso aqui. A tendência do mercado do ouro está em baixa, tá? Então eu continuo especulando na tendência de venda para os próximos dias aqui no mercado de ouro, tá? Olha isso aqui. É muito risco, né, velho? Mas enfim, eu tenho que pegar o costume de apagar também, porque eu deixo minhas marcações. Mas enfim, eu espero desvalorização também pro ouro USD, tá? Puxar o USD. Outro ativo também é o Bitcoin. Eu tinha passado a análise do Bitcoin aqui para vocês. Cadê? Não, não foi essa não. Essa é outra análise. Foi BTC USDT aqui para vocês. Isso, foi essa análise aqui que eu tinha passado durante a semana, né? Então, se você não for inscrito no canal, eu queria relembrar. Por quê? Porque durante a semana também eu solto alguns vídeos de análise para a gente ir acompanhando. Na verdade, eu solto vídeo todos os dias aqui no canal. Então, se não for inscrito, tu tá perdendo, mano. Se inscreve para ter acesso a esse tipo de conteúdo todos os dias, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui. Aqui a gente teve o Bitcoin, já tinha passado essa análise, mas eu vou só relembrar porque chegou de fato no preço que eu tinha especulado e abriu a minha posição de compra, né? Porque assim, eu tinha falado, o preço do Bitcoin estava mais ou menos nessa região aqui, ó. Eu falei, eu vou esperar uma acumulação nessa região para ele vir buscar a região de 50% aqui embaixo, né? E que foi o que aconteceu, ó. Buscou a região de 50%, abri a minha compra. Aí, Tony, tu não tá esperando desvalorização no mercado, a gente tá bear market? Sim, mas eu expliquei que o quê? A gente pode ter repiques durante o período de queda do mercado, né? Então aqui a gente teve um repique também aqui no Bitcoin, por exemplo, que teve uma valorização de quase 20%, tá? Ó, quase 20%, que foi mais de 20%, olha isso aqui. De 22%. Então, por que a gente não pode ter uma valorização de 14% a partir dessa região aqui? É muito provável que a gente tenha, né? Mas como eu falei para vocês, eu me posiciono no mercado para os diversos cenários possíveis. E justamente nessa análise eu falei que valeria a pena para mim abrir uma posição daqui de compra no Bitcoin USD, por quê? Porque o risco e retorno estava muito favorável. Tá? Isso é o principal. O risco e retorno estava muito favorável, então valia a pena para mim abrir essa posição de compra, então abri essa posição de compra, né? O stop está abaixo desse ponto de estrutura, por quê? Porque eu tinha avisado para vocês que caso esse ponto de estrutura ele viesse a ser rompido aqui no mercado, a gente poderia ver uma agulhada aqui do Bitcoin capturando toda essa liquidez anterior aqui do mercado, né? E eu também falei que se caso isso acontecesse, eu ia esperar um movimento de reversão, né? De acumulação aqui no mercado, ou seja, isso aqui acontecendo, formando a base de preço para abrir possíveis shorts em Bitcoin, caso o preço ele venha fazer o contrário do que eu estou imaginando agora para o curto prazo. Então, se isso acontecer, eu já vou virar minha mão de compras para vendas. Mas enfim, ó, é isso que eu estou olhando para o mercado no dia de hoje. Queria agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo, velho. Ficaria muito feliz ainda se tu... Ó, tá travando muito minha tela, mas enfim. Gostaria muito que tu se inscrevesse no canal também, se não for inscrito, para dar essa força aqui pra gente, porque a gente começa a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá ligado? E cada vez mais pessoas sendo impactadas, recebendo notícias do mercado. É isso que eu quero para essa comunidade. Fico muito feliz com isso. Obrigado por acompanhar a gente aqui no canal. E tamo junto. É só o começo. Até o próximo vídeo, galerinha. Falou!